Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Júnior Pimentel e você não chegou aqui por acaso, tem um propósito. Hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui na nossa aula. Toda quarta-feira nós temos o Mestrado da Vida, Deserto, a Escola de Deus. Só que hoje nós vamos abordar um tema aqui que algumas pessoas pediram para que, alguns alunos pediram para que eu pudesse reabordar esse tema, que é um tema que fala sobre mudança de ciclo. Então hoje nós vamos falar mais uma vez sobre mudança de ciclo, como acontece a mudança de ciclo, os períodos os períodos de um ciclo, como eu lido com esse ciclo, com essa mudança, com algo novo. Então nós vamos aprender bastante. Então eu convido você desde já a estar aqui comigo nessa live, porque nós vamos aprender bastante. Vamos ver aqui, deixa eu enviar enquanto as pessoas estão chegando, para que a gente possa abordar essa temática de hoje. Uma temática muito importante. Boa noite a todos que já chegaram por aí, aqueles que estão chegando, aqueles que vão entrar ainda. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos, todos e todas. Só convocar aqui a turma, convocar os alunos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Vamos falar hoje sobre a importância e a mudança de ciclo. Deixa eu enviar mais uma solicitação aqui. E aí, pessoal, seja bem-vinda Liz, seja bem-vinda Estela Garcia. Uma honra ter vocês aqui mais uma vez. Hoje vai ser um bate-papo descontraído, a aula vai ser de uma forma descontraída, porque duas pessoas pediram para me comunicar hoje sobre mudança de ciclo. E aí eu pensei, eu estava com a aula preparada hoje sobre o mestrado da vida, e aí eu acabei alterando a aula de hoje para falar um pouco sobre mudança de ciclo. Eu vou falar só a questão de viver o novo ciclo. Como é que a gente dá com o novo ciclo? O que o novo ciclo apresenta para a gente? O que eu preciso fazer nesse novo ciclo? Como eu devo agir, como eu devo me comportar? Como eu posso falar? Como eu devo experienciar esse novo ciclo? Porque a vida é feita de ciclo. Nós vamos já começar aqui, eu vou começar falando logo. E aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Como é que foi o dia de vocês hoje? Foi um dia bom? Foi um dia especial? Foi um dia produtivo? Vocês tiveram êxito naquilo que vocês se propuseram a fazer? Vocês já estão tendo resultado naquilo que vocês estão abrindo o coração de vocês para fazer? Então, vamos lá. O primeiro ciclo, ele tem uma característica. Vamos começar falando do primeiro ciclo? Eu vou riscar hoje aqui meu caderno, vou fazer um desenho para vocês aprenderem. O primeiro ciclo, gratidão. Olha, a Estela está por aí. Estela, cadê você, Estela? Tudo lindo, que honra. Hoje recebeu um milagre? Então comenta aí qual é esse milagre aí, enquanto o pessoal está adentrando aí. Um milagre. Tem uma música que eu gosto muito do 4x1. Diz assim: um milagre. Eu precisava de um milagre. Quando os homens não puderam me atender. De um milagre. Eu precisava de um milagre. Quando tudo parecia escuridão. E quanto mais eu procurei, a tua mão me alcançou. E um milagre vi você nascendo em mim. É muito legal.
Estava sem net até hoje. Ah, isso daí é um milagre mesmo. Você ficar sem internet esse século é um milagre. Ficar sem internet. Então vamos começar a nossa aula? 1 hora te conto, então vou aguardar para ouvir esse milagre. Então vamos começar falando. Eu não sei se o Instagram tem tido aquela questão de demorar para entregar a live. Ele está entregando 1 hora depois só. Parararararara. Comecei. Então vamos começar agora. Já enviei para o pessoal aqui que tinha solicitado. E agora vamos lá. Então vamos falar sobre ciclo. O primeiro ciclo na nossa vida... Ah, tá. Eu falei, a internet hoje voltou a ter internet. Que milagre é esse, a internet? Ai, 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 isso é uma graça. Hoje eu quero bater um papo legal aqui com vocês. O som tá bom? O áudio tá bom? A imagem tá bom? Então vamos lá, hoje nós vamos começar a falar sobre mudança de ciclo. Existe a mudança de ciclo, não falar sobre o primeiro ciclo. O primeiro ciclo, ele tem umas características peculiares. Por que uma característica peculiar do primeiro ciclo? O primeiro ciclo da vida de um ser humano, existem acontecimentos, não está entregando mesmo. Sim, é isso mesmo. Isso é o que está acontecendo com essa querida plataforma. A gente começa a live e aí começa a aula e não aparece que a gente está ao vivo. Não aparece, aí tem que estar mandando. Depois o pessoal entra no final e diz, eu não vi que você estava ao vivo. Por isso eu vou mandar mais uma vez, que é para trazer o pessoal. Mas eu vou começar já com vocês aqui. De um milagre. Precisava. Ah, tem um abençoado aqui. Isso. Agora já foi. Agora vem que vem. Vamos lá. Existe o primeiro ciclo na vida de qualquer pessoa. Esse primeiro ciclo, preste bem atenção, tem um propósito, porque existe um processo para que esse primeiro ciclo aconteça. Júnior, qual é o primeiro ciclo na vida de todas as pessoas? O primeiro ciclo chama-se, são acontecimentos que antecedem o seu nascimento. É necessário que alguns acontecimentos aconteçam antes do seu nascimento, sem o qual esses acontecimentos não houvesse acontecido, necessariamente você não teria nascido. Esse acontecimento que antecede o seu nascimento, dependendo do jeito que ele aconteceu, da forma que ele aconteceu, ele pode acarretar alguns traumas já emocionais e psicológicos depois que você nasce. Por quê? Alguns de vocês nasceram, vocês estão aqui na aula e vocês que vão assistir depois, alguns de vocês nasceram, mas teve um processo que aconteceu. Uma pergunta que eu sempre falo com as pessoas: você já pensou na probabilidade do seu nascimento? Você já parou para pensar em algum momento essa probabilidade de você ter nascido? Hoje temos quase 8 bilhões de pessoas na Terra, mas você já imaginou que para você nascer, o seu pai tinha que conhecer a sua mãe? Só desse jeito você nasceria. E aí a primeira pergunta que eu faço: quantas pessoas o seu pai teve relacionamento antes de conhecer a sua mãe? Ou quantas pessoas a sua mãe teve relacionamento antes de conhecer o seu pai? Pode ser que muitos relacionamentos, como foi o caso da minha mãe e do meu pai, eles se conheceram e tanto um como para o outro eles foram o primeiro. Eles levaram isso até a morte se separar.
Mas existem casos específicos que para você nascer, o seu pai precisava conhecer sua mãe. Então, já tentou imaginar que entre 8 bilhões de pessoas, o seu pai tinha que conhecer a sua mãe. Mas o que aconteceu para eles acontecerem? Eles precisariam ter nascido em um tempo, e nesse tempo específico que eles nasceram, eles estarem numa mesma região, no mesmo ambiente ou no mesmo lugar, ou eles se conhecessem na trajetória da vida, eles se cruzassem, se conhecessem, eles sentissem alguma espécie de sentimento ou do lado emocional ou só atração física, mas eles precisariam se conhecer para que você viesse ao mundo. Então a probabilidade do seu nascimento, eu sempre brinco que é como se fosse zero, apesar do pessoal colocar em 300 milhões, mas eu digo que é quase que zero. Por quê? Porque o seu nascimento já foi um milagre. Foi um milagre seu pai e sua mãe ter conhecido, e foi um milagre você ter vindo. Então já é um milagre. Só que existem casos específicos que o pai e a mãe projetam o filho. Então eles sentam, conversam, dizendo: nós vamos ter o filho. Eles projetaram, eles quiseram, eles ansearam, eles desejaram. Porém, tem casos que o pai não planejou com a mãe. Eles falaram, não planejaram, às vezes só o pai quer, às vezes só a mãe quer, às vezes é só a mulher que quer, às vezes só o homem que quer, às vezes nenhum dos dois quer. Mas de alguma forma você veio. Existem casos que o seu pai só conheceu a sua mãe uma vez na festa, mandou, tiveram um momento ali, e aí você acabou nascendo. Existem casos que eu falei que o pai quer. Existem casos que o pai programa, dizendo: daqui a 5 anos nós vamos ter um filho. Aí no próximo mês a mulher engravida. Então eles projetaram, mas parece que foi antecipado. Não, havia um propósito. Existem casos, como eu falei, que eles projetam, eles planejam, estabelecem um tempo. Existem casos que eles programam, não só programam o projeto, estabelecem um tempo. Mas existem casos que um dos dois não quer e um fica tentando convencer o outro a querer. Mas chega um tempo determinado e aí a criança ou você nasceu. Existe o caso que eu te falei que foi só um encontro numa festa, foi só que o pessoal chama muito aí, né? Foi só um momento, foi só uma ficada. E aí você veio. Existem casos que eu digo que é um pouco mais delicado, até aqueles de que é feito de forma artificial, quando pega o espermatozoide e o óvulo, quando é fecundado, mas ali também veio você. Ou talvez pode ter sido fruto de um acontecimento um pouco delicado, onde a pessoa não queria, e a pessoa foi lá e invadiu o corpo da outra sem autorização dela, e acabou a pessoa ficando grávida, a mulher ficando grávida, e lá vem uma semente desejada. Mas em todos os casos eu quero te falar algo. O primeiro ciclo, em todos os casos, você só existe, você só nasceu porque os seus pais se conheceram e tiveram relação. Porque se eles não tivessem tido, você não tinha nascido. Se o seu pai conhecesse outra mulher, também você não teria vindo. Então era necessário que o seu pai conhecesse sua mãe para que você viesse ao mundo. Então esse primeiro ciclo que a gente fala que é um ciclo onde os acontecimentos acontecem. E às vezes os acontecimentos são planejados ou não. Mas o momento que esse acontecimento acontece, tudo que acontece depois desse ciclo, que é o segundo ciclo, aí esse segundo ciclo, ele tem os princípios de Deus, ele tem as leis de Deus e ele é guiado por Deus. A partir do momento que o óvulo fecunda, o espermatozoide fecunda no óvulo, todo esse processo guiado ele é de Deus. As leis que regem esse processo é de Deus. A forma de modelagem desse projeto também é de Deus. Então o que antecede antes desse primeiro ciclo é condicional. Mas o segundo, todo o processo guiado ele é de Deus. Então esse processo guiado ele é de Deus. E esse segundo ciclo, que eu falo que é o ciclo onde a gente se encontra no ventre da nossa mãe, é um ciclo que o tempo máximo é 9 meses. É o tempo necessário que você precisa para estar ali. Você não pode ficar e não ficará mais de 9 meses. Por quê? Porque esse é o ciclo determinado. Tudo que você precisa tem ali. Tudo que você necessita já tem ali naquele ciclo. Que é o ciclo onde você está dentro do ventre da sua mãe. O ambiente é estruturado para você estar lá. Tudo que você necessita para se alimentar e para se respirar já está todo estruturado. Então, uma vez que esse ciclo se completa, aí você precisa nascer.
E no momento que você precisa nascer, vai começar um outro ciclo, que é desse ciclo que eu vou falar hoje, que é o terceiro ciclo, é o ciclo do seu nascimento, a partir já do seu nascimento. Então o primeiro ciclo ele tem acontecimentos que são acontecimentos que precisam acontecer para te nascer, só que esses acontecimentos são condicionados a segundo e a terceiro, a terceiros. O segundo ciclo, que é o ciclo onde é guiado dentro do ventre, onde é o processo de modelagem, de aperfeiçoamento, aonde você onde você é modelado, onde toda essa estrutura é formada. Lá no Salmo 139, fala que esse ciclo é guiado por Deus. No Salmo 139, verso 13, diz assim: Tu me teceste no ventre da minha mãe. Tu me teceste. Então o processo de tecer, de modelar e de fazer as leis que regem a multiplicação de células, elas provém de Deus. É Deus que dá esse princípio. Ele que criou as leis, ele que criou a forma, essa forma das células se multiplicar. Então é um processo guiado por Deus. No versículo 16 do Salmo 139 diz que assim, ó, que antes que o meu corpo estivesse formado, eu ainda estava meu corpo estando ainda informe, a palavra informe é gola, é uma massa ser formada, diz assim: Tu, Senhor, já me conhecia, e todos os meus dias foram escritos no livros antes que nenhum deles ainda tivesse acontecido. Então, o primeiro processo é o processo de modelagem por Deus, o segundo é uma história escrita, um plano, um projeto de Deus escrito para você. E esse plano, esse projeto, ele foi escrito muito menos antes de você nascer. Isso já foi projetado, já foi planejado, já foi arquitetado a partir do desejo e da vontade de Deus. E o que acontece? Você está no ventre da sua mãe, você foi modelado, você foi aperfeiçoado. Aí entra o que nós chamamos de mudança de ciclo, que é o momento que você nasce. Esse momento que eu quero abordar aqui com vocês. Que momento é esse, Júnior? Aqui que entra. Toda vez que cumpre um ciclo, preste atenção. Toda vez que cumpre um ciclo, toda vez que se cumpre o ciclo, existe o que nós chamamos de, que eu chamo, que está no livro O Segredo do Seu Nascimento, eu chamo de zona de expulsão. Toda vez que cumpre o ciclo, se você não sair de forma natural, o ambiente vai te expulsar. Preste atenção. Toda vez, a Estela colocou aqui, se fui lá ver agora e ainda não apareceu você ao vivo. Não está aparecendo, eu não sei porquê o Instagram está fazendo isso. Não está aparecendo ao vivo. As pessoas acham que a gente não começou a live, entendeu? Mas já começou. E aí o que acontece? Esse primeiro processo, todo ciclo, quando ele se cumpre, existe o processo natural do ciclo. Se você não sair, presta atenção, se você não sair por vontade própria, se você não se mover por vontade própria, o próprio ambiente vai te expulsar. Existe a zona de expulsão, mas a zona de expulsão faz parte do processo. Então nós vamos lá. O primeiro ciclo é quando, o segundo ciclo, na verdade, que é o primeiro que eu abordo, é quando você é formado no ventre da sua mãe. Esse ciclo ele dura 9 meses. Quando cumpre os 9 meses, a criança tem que sair daquele ambiente. Ela tem que mudar de estágio. Ela tem que mudar de fase. Por quê? Se ela continuar ali, ela vai morrer. Então, o primeiro ciclo, eu vou desenhar uma bola aqui e vou desenhar você aqui dentro desse primeiro ciclo. Uma criança com os bracinhos e as pernas. Está aqui. Esse é o primeiro ciclo. É o primeiro ciclo. Você aqui, ó, no ventre da sua mãe. Esse primeiro ciclo, ele é voltado por um ciclo que antecede esse. Júnior, que ciclo que antecede esse? Vou colocar um outro ciclo por fora. Vou colocar em círculos rodando por fora. Esse ciclo aqui fora são os acontecimentos que antecedem o seu nascimento. Preste bem atenção. Eles são necessários para você nascer. Esse ciclo aqui fora simboliza quem? O nascimento do seu pai e da sua mãe e o encontro que eles tiveram. A vontade de se amar, a vontade de estar junto, a vontade de ter um relacionamento, ou até uma atração física. São esses acontecimentos de fora. Eles são necessários.
É um processo, faz parte do processo. Existem pessoas que por causa desse ciclo que elas não têm controle, por quê? O teu ciclo, ele começa aqui dentro, ó, no ventre, na fecundação. O teu ciclo, literalmente, da tua existência, ele não começa aqui fora. Ele começa aqui dentro, a parte de formação. Mas esse ciclo aqui fora, ele é importante para o seu nascimento, porque se ele não tiver, você não vem no mundo. Então preste bem atenção. Deus criou o homem e a mulher com potencial dentro de si para multiplicar e frutificar. Então o que ele fez? Ele deu a semente para o homem e deu a semente para a mulher. E o útero é o solo para ser plantado a semente. Então deu a semente para o homem e deu a semente para a mulher. Toda vez que o homem e a mulher se utilizarem de um ato, vou usar o termo aqui da relação, essa semente vai ser liberada. E a semente dentro de si tem um potencial. E no momento que as duas sementes se conectarem, aí começa o segundo ciclo, que é o ciclo aqui, ó, do nascimento, dentro do ventre. Entendeu? Então por isso que eu sempre falo para todo mundo, eu não fui planejado, a minha mãe não planejou, a minha família não planejou, o casal não planejou teu filho. Não, preste bem atenção. Uma coisa é você não planejar, outra coisa é você se utilizar das leis que foram criadas desde o começo e foram colocadas na matéria e foram colocadas no nosso corpo. Então preste atenção, toda vez que o homem e a mulher manterem relação, eles têm um potencial dentro de si para gerar uma criança. Então toda vez que eles fizerem, se eles não usarem métodos contraceptivos ou métodos que vão interromper esse processo, que interrompem esse ciclo de fora, a criança vai nascer. Então não existe criança não planejada. Essa é uma linguagem humana. Quando a linguagem humana fala assim, ó, essa criança não foi planejada, pega o código. Fala assim, essa criança não foi planejada pelos homens. Mas por Deus, esse processo de formação aqui dentro é por ele. Então o planejamento é dele. Não foi planejada pelos homens, mas por Deus foi. Por quê? Porque o homem e a mulher têm um potencial dentro de si. Vou colocar aqui o homem e a mulher. O homem e a mulher. O homem e a mulher. Vou fazer uma sainha aqui para a mulher. Uma blusinha aqui para ela. O homem e a mulher, essa mulher é bonita. O homem e a mulher têm a semente. O homem tem o esperma. Presta atenção, o homem tem o esperma e a mulher tem o óvulo. Pega o código. A maioria dos casais e dos pais, ou das pessoas que eu converso, elas têm traumas grandes, elas dizem a seguinte frase: essa criança não foi planejada. Eu não fui planejado. Não foi planejado? Não foi planejado pelo homem. Mas por Deus você já foi. Por que você já foi planejado por Deus? Isso aqui está no meu livro, O Segredo do Seu Nascimento. O lançamento vai ser dia 25. Pelo menos pré-lançamento de venda vai ser dia 25. Ele não foi planejado na cabeça dos homens. Mas por Deus ele foi planejado. Por que por Deus foi planejado? Pega o código aí, ó. Deus criou o homem com potencial e a mulher com potencial dentro de si. Eu vou usar o exemplo. É que nem uma semente. A semente já tem o potencial dentro de si para ser uma árvore, uma plantinha. E também para ser uma árvore. Para produzir muitos frutos. Então a semente já vem com potencial dentro dela. Se ela for jogada no solo, ela vai dar uma florzinha. E depois ela vai crescer, ela vai dar uma árvore. Então o que acontece? A maioria dos homens, a maioria dos pais, a maioria das pessoas dizem assim, olha, meu filho não foi planejado. Eu não fui planejado pelos pais. Aí isso acarreta traumas emocionais e psicológicos. Não foi planejado pelos homens, por isso que eu estou repetindo, mas por Deus foi. Por quê? Esse ciclo aqui fora era necessário para que esse ciclo aqui dentro se tornasse um fato. Esse ciclo aqui fora era necessário para que esse ciclo aqui dentro se tornasse um fato. Por isso que eu fiz um monte de ciclo aqui redondo, sabe por quê? Porque esse círculo redondo aqui, que é um círculo rotatório, ele pode ter vários acontecimentos desagradáveis. Acontecimentos que não foram planejados, acontecimentos delicados, mas eles eram necessários. Aí pega o código. Quando Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Ele criou com potencial, igual como eu disse a semente aqui, ó. A semente já tem o potencial dentro de si
para se tornar uma planta pequena, uma árvore para produzir muito fruto. Já vem. Ela só precisa ser lançada na terra. Na hora que ela for, ela morre e aí começa o processo. Já vem com potencial. Então, quando Deus criou o homem, aqui ó, o teu pai, Estela, e a tua mãe já criou com potencial. E ele abençoou, e ele dizendo para eles, frutifiquem e multipliquem. Então já colocou o potencial dentro dele, colocou as leis que regem esse potencial. Colocou o esperma aqui no homem e o óvulo dentro da mulher. E uma vez que o homem libera essa semente dentro da mulher, com o óvulo, vai acontecer o quê? Esse ciclo de fora cumpre, e aí começa esse ciclo aqui de um fato. Então preste atenção. As leis que regem esse ato aqui, planejado ou não, elas são de Deus. As leis que regem esse ciclo aqui fora, elas são de Deus. Mesmo que esse casal não planejasse ou não se programasse ter um filho, presta atenção, mesmo que eles não planejassem ter um filho, eles cumpriram uma lei que foi dada desde o princípio. Que qual é a lei? Toda vez que o homem lançar a sementinha aqui dentro, esse segundo ciclo aqui vai virar um fato. Isso é uma lei. Toda vez, presta atenção, toda vez que esse homem lançar a sementinha aqui dentro da mulher, vai começar esse segundo ciclo. Então o homem e a mulher falam, nós não planejamos, vocês não planejaram, mas vocês cumpriram as leis que regem a vida. Qual é a lei que rege a vida para que uma nova criança possa vir à Terra? O momento que um homem lançar a sementinha dentro da mulher, vai começar esse segundo ciclo. Preste bem atenção. Então, toda vez que isso acontecer, vai começar esse outro ciclo. Entenderam? Então preste bem atenção. A lei que rege isso aqui, qual que é a lei que rege? O momento que essa semente for lançada aqui dentro. Lançou, vai começar o segundo ciclo, que é o da vida. Olha aí, ó. Eu fui tão planejada, mas tão planejada que levei 11 anos para nascer. 11 anos. Então, pega o código aqui, ó. Quando eu falo esse código aqui está no meu livro Segredo do Seu Nascimento. A pessoa que pediu para me falar ciclo, ela não está aqui na live. Eu não vou citar o nome dela, o nome dele. Eu vou puxar a orelha depois. Mas pega atenção, ó. Para quebrar umas crenças que vocês têm. Isso aqui, ó, vai ajudar. Essa ideia, esse fato vai ajudar milhares de pessoas que estão tristes, depressivas e angustiadas. Por quê? Pega o código. O código não é o querer do homem e da mulher. O código não é o querer do homem e da mulher. Não é o querer. É só eles cumprirem a lei. Eles cumprindo a lei, querendo ou não, vai começar esse segundo ciclo. Qual é a lei? Qual é a lei? Toda vez que a sementinha que sair daqui do homem for jogado dentro da mulher, toda vez que a semente for jogada dentro da mulher, vai começar esse segundo ciclo. Por quê? O espermatozoide vai até no óvulo, vai fecundar. E uma vez que fecundar, vai começar esse segundo ciclo. Júnior, qual é a lei? A lei é a semente ser jogada aqui dentro. Essa é a lei. Essa é a lei que rege todo o princípio da vida, que Deus estabeleceu no Éden. Só que, por isso que eu falo, essa semente ser lançada aqui, ela não pode ser planejada pelos pais. Muitas vezes não pode ter sido planejado pelo homem, pela mulher, porque eles não programaram fazer aquilo, não programaram ter aquele filho. Mas o momento que essa semente for lançada aqui, vai começar o segundo ciclo. Agora pega o código aqui, ó. As leis que regem a sementinha no óvulo são de Deus. As leis que regem são de Deus. As pessoas criadas também foram criadas por Deus. E ele abençoou dizendo, frutifique. Por quê? Porque dentro do homem e da mulher já tem o potencial dentro de si. Então o que acontece? Então vamos pegar, para entender que é o projeto de Deus. Por que é um projeto de Deus? Agora vocês vão pegar o código. Porque esse ciclo aqui pode ter sido o mais errado que for. Mas no momento que essa semente é jogada aqui dentro, as leis que regem a formação
E as leis que regem a fecundação, elas são de Deus. Por isso o seu nascimento não foi obra do acaso. Não foi. Deus projetou. Por quê? Porque o momento que essa semente foi jogada aqui, agora eu vou botar várias possibilidades. Pode ter sido só numa noite que esse homem e essa mulher se encontraram numa festa e tiveram uma relação sexual. E aí o cara lançou a semente, vai vir neném. Você entendeu? Lançou a semente, vai vir neném. Vamos dizer que esse homem não conhecia essa mulher. Esse homem pegou essa mulher à força, que é algo que a gente não concorda. É contrário e luta contra isso. No momento que esse homem lançar a sementinha aqui dentro, o que vai acontecer? Está cumprindo a lei da vida. O motivo que está levando esse ato não é bom, não é correto, é desagradável, é contrário. Mas o momento que essa sementinha caiu aqui dentro, começa esse segundo ciclo. Vocês entenderam? Então preste bem atenção, as leis que regem esse ato aqui, elas são de Deus. As leis que regem a formação desse novo ser aqui também, elas são de Deus. Então todo nascimento, ele foi planejado por Deus, independente das circunstâncias aqui fora. Pega o código. Independente das circunstâncias que ocorreram aqui fora. Independente. Por quê? Porque Deus sabia que este homem, esta mulher, se iam se afastar dele, iam se afastar da comunhão com Deus e ficariam com a sua natureza inclinada e caída. E uma vez que se Deus desse todo o poder para o homem e para a mulher, na escolha de uma criança, vir ou não, preste bem atenção, então nem o nascimento seria planejado. Entendeu? Nem o nascimento seria planejado. Preste bem atenção, nem o nascimento seria planejado. Não é que Deus tenha planejado o ato. Presta atenção. Não é que Deus tenha planejado o ato e que Deus tenha concordado com o ato. Não. O princípio de Deus é toda vez que a semente for lançada aqui dentro, vai gerar uma nova vida. Toda vez que a semente for lançada aqui, vai gerar uma nova vida. Esse é o princípio de Deus. Só que o ato aqui fora, ele pode ser contrário. Pode ser contrário à vontade da mulher. Pode ser contrário à vontade do homem. O homem não pode ter planejado. Pode ter sido um ato, como eu falei para vocês aqui, que foi um ato onde o homem pegou a mulher força e fez uma coisa desagradável que a gente não gosta. Mas no momento que... Agora pega o código aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. A semente do homem. Isso aqui é para sua vida. Seja bem-vinda, de Matos. Presta atenção. Aqui tem a semente do homem. Bem aqui tem o óvulo da mulher e aqui tem o útero. Aqui, ó. Aqui é a semente do homem e aqui é a semente da mulher. Esse princípio aqui é de Deus. É o quê? Deus deu o potencial para o homem com a semente. Deus deu o potencial para a mulher com a semente e com o útero. Deus deu, já vem. A atitude e o comportamento de ambos. Olha, isso aqui está no livro Segredo do Seu Nascimento. Isso aqui, ó, presta atenção. Isso aqui, ó, vai resolver o problema de milhares de pessoas na Terra. De milhares, não é de um ou dois. Isso aqui também vai ajudar a pessoas que pensam com relação ao aborto. Pessoas que querem abortar. Por quê? Agora pega o código. Essa semente é o potencial que vem no homem e essa semente é o potencial que vem na mulher. As leis que regem essa semente, elas são de Deus. As leis que regem essa semente são de Deus. Uma vez que essa semente vem até aqui, ó, pega o código aí, ó. Nesse momento que essa semente vem até aqui e essa semente entra aqui dentro do óvulo, que ela fica aqui dentro, aí que vira isso aqui, ó. Pega o código. Nesse exato momento que o espermatozoide entra aqui, ó, aí vem o outro princípio. Júnior, qual é o outro princípio? É o espírito. O espírito. Nesse momento aqui, que esse espermatozoide entra no óvulo, Deus dá, sabe o que? Vou fazer essa linha aqui, ó. Agora aqui, ó. Entrou aqui, ó. No momento, agora pega o código. No momento que o óvulo fecunda com o espermatozoide, aí vem isso aqui, ó. Pegou o código? Ó, o óvulo e o espermatozoide.
parte do homem, parte da mulher. Matéria do homem, matéria da mulher. No momento que o espermatozoide vem, na hora que entra aqui, ó, aí vem a parte de Deus. Pegou o código? O espírito. O espírito vem de Deus, não vem do homem. Ó. Agora eu vou explicar aqui, a Liz que está aí, a Liz e a Estela que está aí. Vou explicar para vocês como foi Ai, glória a Deus. Vou explicar como é que foi o nascimento de vocês. Pega o código, ó. Vou usar o exemplo seu, Estela, primeiro, depois eu vou usar a Liz. Estela, aqui é o óvulo da tua mãe. Aqui é o espermatozoide do teu pai. Lá vem o espermatozoide e lá vem o óvulo. O espermatozoide entrou. Nesse exato momento que o espermatozoide entrou, aí vem Deus. Pegou o código? Aí vem a parte de Deus, ó. A Estela, que tinha sido criada em Deus, antes da fundação do mundo, projetada por Deus, na mente de Deus, e veio, ó. Pegou o código? Pegou o código. Vamos lá, tá no livro também. Agora vamos ver a Liz. A Liz aqui, o óvulo da Liz, e o óvulo da mãe da Liz, o espermatozoide do pai da Liz. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Naquele exato momento que o espermatozoide entrou, Deus disse, vai lá, Liz. Deus deu o espírito, para que desse a vida. Naquele exato momento, vai, Liz, te preparei antes da fundação do mundo, vai lá, Liz. Vai para a terra, vai fazer diferença. Ai, ai, ai. Agora pega o código. Todo movimento. Júnior, isso aqui eu só ia falar depois do dia 25. Mas tem 2 pessoas só aqui, então, quando for... Eu não vou deixar essa live salva, quando for lançar o meu livro eu vou falar. Júnior, da onde tu tirou esse código aqui? Que todo nascimento, que toda vida, que toda a origem da vida começa em Deus. De onde você tirou esse código aqui? Pega aqui, ó. Vou desenhar outro boneco aqui, ó. Esse boneco aqui representa quem, Júnior? Está no meu livro. Vou dizer quem ele representa. Adão. Adão. Quando Deus criou Adão, Deus pegou só a matéria. Que matéria é essa, Júnior? O pó da terra. O pó da terra. Deus pegou o pó da terra. O pó da terra e fez Adão. Formou Adão, modelou Adão. Então preste atenção. Quando ele modela Adão, ele chega a Adão e... Adão modelado, ele chega a Adão e... Aquilo que Deus tinha criado dentro de si, o fôlego de vida, ó. E Adão se tornou a alma vivente. Abriu os olhos. Quando Deus soprou, aquele pó da terra foi se formando em artéria, foi se formando em tecido, foi se formando em órgão, tudo de uma forma muito rápida. Quando entrou nas narinas o ar, tudo foi se formando de forma rápida. Então pega o código aqui, ó. Pega o código. Adão não teve pai e não teve mãe natural. Adão não teve pai e não teve mãe natural. Deus pegou a matéria e soprou. Então preste bem atenção. O primeiro processo de formação, no primeiro ciclo de uma pessoa, ela é dada por Deus. As leis que regeram a formação de Adão, ela é de Deus. A matéria criada para fazer Adão foi de Deus. Então a matéria criada foi de Deus. As leis que regem essa matéria, Deus colocou na matéria, Deus criou. E o fôlego de vida vem de Deus. Então formou o primeiro Adão. Aí Adão pegou, Deus formou Adão. Aí Deus fez Adão pegar no sono e tirou a costela de Adão e fez Eva. Fez Eva. Tururu, Eva. Eva foi tirada o que da costela? E o pessoal diz, para que da costela? Talvez você não saiba, mas na costela, existe só 2 partes do corpo que existe na costela. Existe a medula óssea, onde tem a célula tronco, onde se faz clone.
Existem dois lugares no corpo onde tem a medula óssea célula-tronco, que é para fazer clone. É na costela e no coração. Se Deus tira o coração de Adão para fazer Eva, o que ia acontecer com ele? Ele ia morrer. Então ele tirou da costela e só acrescentou XXXY, aí você já conhece, né? Você já conhece. Mas preste bem atenção, Eva não teve pai. Preste atenção. Eva também não teve pai e mãe natural. Eva não teve pai e mãe natural. Eles não tiveram. Adão, seja bem-vindo, Evan. Adão, preste atenção. Ai, ai, ai. China aqui tá lotado mesmo. Eu preparei horas isso daqui. Isso aqui é coisa que está no meu livro, Segredo do Seu Nascimento. Isso aqui eu levei anos para entender. Eu levei anos para entender isso aqui. E eu sei que isso aqui, quando eu lançar o livro, agora dia 25, eu vou lançar o meu livro, Segredo do Seu Nascimento. Eu vou fazer uma imersão que vai do dia 26 ao dia 1º, que é sobre ativação de propósito. Eu vou falar o segredo do seu nascimento. Eu vou falar só isso aqui, eu vou falar direto. Eu vou falar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, até entrar na cabeça das pessoas. Então eu quero convidar vocês três que estão aqui a mobilizar as pessoas. Por quê? Porque nós vamos ajudar muitas pessoas com isso. Muitas. Muitas pessoas. O meu coração de junho era que tivesse lotado isso aqui. Por quê? Porque essa informação aqui, eu vou falar só essa informação hoje, eu não vou nem falar de mudança de ciclo. Essa informação vai mudar a vida de milhares de pessoas. Por quê? Vamos lá, continuar. Lembrando que você me ajude aí também, vocês estão comprando mentoria, mas compre mais. Porque eu quero comprar um clipe chart, aquele que a gente risca, não tem? A partir de janeiro eu quero fazer minhas aulas riscando. Final de janeiro eu estou me programando para começar a desenhar. Então eu vou conseguir um outro celular para me colocar ele ao contrário, para me desenhar, para não ficar errado. Então eu vou estar desenhando e eu vou ficar com o celular na mão aqui acompanhando a aula, porque eu quero dar aula, agora eu quero riscar. Eu quero desenhar para vocês entenderem. Mas acho que aqui dá. Então vamos lá pegar o código. Pega o código. Para a gente chegar aqui, ó. Adão, pega o código. Adão não teve pai e mãe natural. Vocês entenderam? Me diz aí se vocês estão entendendo até aqui para mim continuar. Coloca aí Estela, coloca aí Liz, coloca aí Van. Se vocês entenderam essa primeira parte aqui, até aqui onde eu estou falando. Se vocês entenderam, enquanto vocês colocam aqui, eu vou mandar aqui para 10 pessoas. Chama a Rita aí, cadê a Rita? Convoca a Rita aí, vou mandar para 10 pessoas aqui de novo, para continuar a aula. Tururu, tururu, tururu. Já voltar aí, pessoal, estou mandando a aula aqui pro pessoal, convocando para me continuar a aula. Cadê a Thaís que não entra? Só mandando aqui pro pessoal, já volto aí, tá? Já. Mandei aqui para 10 pessoas. Isso aqui, ó, vai resolver grande parte do seu problema. Então vamos lá. Nós vamos falar eu ia falar desse ciclo de fora, mas não vai dar tempo. Vou falar só desse ciclo aqui, ó. Adão, pega o código. Adão, vocês estão vendo o caderninho? Tá. Adão foi criado do pó da terra. Mas para ele se tornar um ser vivente, uma alma vivente, veio a parte de Deus. Qual a parte de Deus? O sopro. Aonde? Nas narinas de Adão. Gênesis 1, 26 e 27 diz assim: E disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E criou Deus o homem, macho e fêmea os criou. E criou. Fazer e criar são dois verbos diferentes.
São dois verbos diferentes, Júlio? São. O criar é o verbo bara, e o fazer é o verbo azar ou assar. Azar. É azar ou assar no hebraico. O verbo façamos, conforme a nossa imagem e semelhança, é o verbo azar ou azar. O verbo assar no hebraico significa fazer de algo que já existe. Vou usar o exemplo. Existe uma árvore e eu vou fazer uma mesa. Então eu faço a mesa a partir da árvore que já existe. Então eu só faço a partir daquilo que já está criado. Então ele disse façamos. O homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então fazer de algo que já existe. Por quê? Porque se ele vai fazer o homem conforme a imagem e semelhança, então Deus existe. Pelo fato de Deus existir, sempre existiu, e dele sempre é, então ele fez o homem da sua imagem porque ele já existe, então ele fez a partir dele. Agora o verbo criou é o verbo bara, o verbo bará. O verbo bará em toda a Bíblia isso é atribuído a Deus. O que significa o bará, Júnior? É trazer a existência a partir do nada. Deus é o único que pode trazer algo a partir do nada. Então ele fez o homem a partir da matéria que já existia, o pó da terra, fazer o verbo asa. Ele fez o homem a sua imagem e semelhança a partir dele, porque ele sempre existiu. Então a palavra imagem, eu já falei aqui, não falei na aula da mentoria, significa a projeção de uma sombra. Então assim, ó, se essa sombra está dando no meu ombro aqui do caderno, aqui, ó, essa sombra aqui, ó, isso que é mais ou menos imagem. Essa sombra ela só existe porque tem algo que antecede. O que antecede ela é o livro. Se eu tirar o livro, ela não existe. Então o que acontece? O homem é uma sombra de Deus, não é uma sombra, é uma projeção de Deus. O homem só existe porque Deus sempre existiu. Por isso ele projeta no homem a sua imagem e semelhança. Então Deus criou o homem, sua imagem e semelhança, macho e fêmea. Ele criou aonde, Júnior? Dentro de si. Aqui ele criou o homem. Então quando ele faz Adão do pó da terra, ele sopra. E aquilo que está dentro entra naquela matéria. Então preste bem atenção. Adão não teve pai e nem mãe natural. Não teve. Eva não teve pai e mãe natural. Esse é o princípio do nascimento. Qual é o princípio do nascimento? A matéria que foi criada por Deus. Ele colocou uma lei nessa matéria, que também foi criada por Deus. E Deus, o próprio Deus, fez esse boneco, usando aquilo que ele já tinha criado. E depois ele soprou nas narinas, que tornou essa matéria, deu essa matéria vida, e tornou essa matéria sua imagem e semelhança. Então o sopro também provém de Deus. Júnior, qual é o princípio? Todo o princípio da vida começa em Deus. E o processo guiado de formação para todo ser vivo também é de Deus. Também, presta atenção, também é de Deus. Então Adão não teve mãe e pai natural. Eva não teve mãe e pai natural. Outra pergunta que o pessoal me fala muito: Júnior, Adão tinha um umbigo? Eu disse que não. Por quê? Porque o umbigo é um detalhe do quê? Do cordão umbilical. Como Adão não teve, não nasceu no útero, ele não tinha umbigo. Mas eu não quero falar sobre isso. Entendeu? Então presta atenção. Uma vez que o processo guiado provém de Deus, ele é arquitetado e planejado por Deus, aí preste bem atenção. Presta bem atenção. Aí nós vemos para cá agora. Ó. Deus abençoou Adão e Deus abençoou a Eva e dizer para eles: frutifique e multiplique. Quando Deus falou isso, ele abençoou e deu para Adão essa semente. Agora eu vou colocar aqui, ó. Esse boneco é Adão e Eva, um exemplo. Esse boneco são teus pais. Deu para o Adão a semente, o esperma, e deu para Eva o óvulo. O ciclo de menstrual, o ciclo do óvulo lá, para o óvulo na mulher, isso é um processo de Deus. Ainda não entregou sua live? Ó, não tá. O Instagram tá com onda pro meu lado. Tá com onda. Por isso que eu vou lá pro TikTok agora. Então pega aqui, ó. Então aqui, ó. Essa semente Deus deu para Adão. E essa semente Deus deu para Eva.
E as leis que regem essa semente foi Deus que deu. E as leis que regem essa semente também foi de Deus. Então o que acontece? Essa parte é a parte material que Adão e Eva têm. E uma vez que, agora eu falei, uma vez que Adão e Eva tiveram a relação, e Adão soltou essa semente aqui dentro de Eva, aí nasceu Abel e Caim. Preste bem atenção. Abel e Caim, mas no momento que essa semente, que é o espermatozoide, fecundou no óvulo, o que aconteceu? Neste exato momento que o óvulo e o espermatozoide fecundaram, Abel e Caim, vieram de Deus. A parte espiritual, ela vem de Deus. Vocês entenderam? Então a parte espiritual vem de Deus. Por quê? O primeiro homem foi formado de matéria, o segundo, e a primeira mulher da matéria. Então, a parte que Deus usa do homem e da mulher é a parte material. Ele pega a informação genética do homem e pega a informação genética da mulher. E aí o sopro da vida vem dele. Aí começa a nova formação de um novo ser, de uma nova pessoa, dentro de um ventre. Agora, vocês entenderam essa parte aqui? Aí eu volto para cá agora. Só tem um jeito, deixa eu explicar para vocês, só tem um jeito das pessoas entrarem. Sabe como elas vão entrar? Na hora que a Van estava fazendo live, também não tava mostrando para mim que ela estava ao vivo. Então o que eu fiz? Eu cliquei no perfil dela e eu entrei no perfil da Van. E na hora que eu entrei no perfil da Van, aí eu vi que ela estava online. Então só consegue entrar assim, entra no meu perfil, aí vai ver que eu estou online. Mas se ela for direto na barra dela ali do feed principal para ver se eu estou online, não vai aparecer online. Assim que estava no da Van. Eu estava esperando entrar e não tava começando. Eu digo, mas não está começando, e elas já começaram e não está aparecendo. O que eu fiz? Eu entrei no perfil da Van, na hora que eu entrei, aí lá no perfil dela aparecia que ela estava online. Mas na minha página, na minha barra principal, estava aparecendo que não estava online. Estava aparecendo só os stories dela. E da Liz também só o story. Não estava aparecendo que ela estava online. Então é uma curupiragem aí, uma onda do Instagram. Mas eu estou montando minha plataforma que é para acabar com isso. Voltando. Deixa eu pegar uma água aqui rapidinho. Ainda bem que vocês estão entendendo. Então vamos lá agora, vamos continuar? Eu já expliquei o princípio e vou voltar para cá agora. Esse boneco representa o teu pai e a tua mãe, esse boneco aqui, Esse boneco representa qualquer pai e representa... só como mandou convite. Felizmente. Depois o pessoal reclama no meu direct. Até a Rita aí, eu não sei se ela entrou, a Rita. A Rita fala que ela não consegue entrar, porque ela não me vê online. Vamos lá então. Então vamos lá. Continuar. Vamos encerrar essa parte aqui já. Que já tem o quê? Eu tô fazendo de tudo para não travar, que tem todo dia agora que eu tô fazendo live que eu clico no coisa trava. Então vamos lá. Continua aqui, Para vocês entenderem esse ciclo aqui, O pai e a mãe, esse ciclo aqui fora. Júnior, qual é a lei que rege a vida? Júnior, qual é a lei que rege a vida? Olha aqui, Júnior, qual é a lei que rege a vida? A lei que rege a vida é essa aqui, Pega o código aí, Esquece o motivo, Vamos, eu e você, vamos esquecer o motivo porque esse casal se juntou. Se foi decisão, se escolheu ou não querer estar junto, se programou ou não ter filho, vamos esquecer. Vamos esquecer isso aqui. Pega só o princípio, só o código, que é esse código aqui, que eu falei de Adão e Eva. Aqui, o homem tem o potencial dentro de si, essa semente, espermatozoide. A mulher tem o potencial dentro de si, que é o óvulo.
Qual é o princípio que rege o começo de uma vida? É o seguinte: toda vez que essa semente for jogada dentro da mulher, se essa semente for jogada dentro de um ciclo que foi criado por Deus, dentro das leis que regem o processo de ovulação ali do óvulo, essa semente, ela entrar aqui, ó, vai gerar uma nova vida. Vai gerar uma nova vida. Isso não importa o motivo do homem e da mulher aqui, ó. Isso não importa. Eles podem ter programado ou não. Eles podem ter se conhecido ou não. Eles podem ter ficado só uma noite ou não. Isso aqui, ó. Vamos tentar esquecer isso aqui, ó. Vamos tentar centralizar aqui, ó. Então toda vez que o homem jogar esse espermatozoide dentro da mulher, e esse espermatozoide chegar no óvulo, vai gerar uma nova vida. Agora eu vou voltar para o exemplo da mão. Aqui está o óvulo da sua mãe. E aqui está o espermatozoide do seu pai. A parte material. Lembra a parte material? Aí vai. E as leis que regem. Aqui está as características físicas do teu pai. E aqui está as características físicas da tua mãe. Então vai. Naquele momento que o espermatozoide entra no óvulo, o espírito provém de Deus. Então lá vem o útero da mãe da Estela e o óvulo lá. Aí lá vem a informação genética do pai, espermatozoide. Na hora que entrou, Deus disse: é tua vez, Estela. Soprou naquela matéria. Independente de qualquer coisa. Por quê? Presta atenção. Pega o código. Então aqui eu vou já explicar essa tua colocação, Ivan. Aqui está o óvulo da mãe da Liz. Aqui está o espermatozoide. Informação genética da mãe, informação genética do pai. Isso aqui é a parte material. A parte material já foi colocada dentro do homem. O potencial da semente. As leis que regem a mulher ter desejo de relação sexual e as leis que regem o homem ter o desejo de ter relação sexual também foi de Deus. Foi um presente. A relação sexual é um presente de Deus. Pum. E Deus abençoou o homem dizendo: frutifique e multiplique. Então é vontade de Deus que o homem e a mulher tenham filho. Então está aqui o óvulo e está aqui o espermatozoide. Vai. Na hora que vai. Na hora que entrou dentro do útero da mãe da Liz, na hora que o espermatozoide entrou, aí vem Deus, ó. Vai, Liz, chegou outra vez. Pega o código. Vamos ver a Van, mãe da Van lá. A semente aqui, o óvulo e o espermatozoide. Aí Deus diz: Van, chegou outra vez. Pegou o código. Quando você nasce com as características do seu pai e da sua mãe. Mas a imagem e semelhança que tu herda do seu pai e da sua mãe são as características físicas. A imagem e semelhança do princípio não é do pai e da mãe, é de Deus. Sabe por quê? Ó? Isso é um código muito forte, mano. Isso é um código muito forte. Isso está no meu livro Segredo do Seu Nascimento. Pega o código. Então o que acontece? Aí vamos lá. Para te ver que o teu projeto, o teu nascimento não foi por acaso. O seu nascimento foi um projeto de Deus. Agora vocês entenderam porque eu falo muito aquela frase? O seu nascimento não é obra do acaso, é um projeto de Deus. Por isso que está no meu livro Segredo do Seu Nascimento. Esse é um dos códigos do Segredo do Seu Nascimento. Estou falando só para vocês aqui porque vocês são VIP aqui. Vocês estão aqui, vocês são VIP, são alunas, são mentoras, estão sendo mentoradas, então pega esse código. Então preste bem atenção. Agora vamos voltar para esse ciclo aqui, ó. Vocês entenderam que a lei que rege aqui, ela provém de Deus? A semente é Deus que deu para o homem, o potencial da semente Deus deu para o homem. As leis que geram um homem a sentir desejo para ter relação sexual provém de Deus, porque o sexo é uma bênção do Senhor para o casamento. As leis que regem o desejo da mulher também provém de Deus. As leis que regem o ciclo para a mulher ter o óvulo, e se esse óvulo não for fecundado, ele é jogado para fora. Como ele é jogado para fora? Quando a mulher menstrua. Quando a mulher menstrua, sabe o que está dizendo? Sabe que quando a mulher menstrua, o que está dizendo? Que aquele óvulo não foi fecundado e ele precisa sair para fora. Por quê? Precisa de um outro óvulo. Precisa de um novo óvulo. Por quê? Aquele ciclo cumpriu. Você entendeu? Então, esse é o princípio que provém de Deus. Esse é o princípio, essa é a lei. Entendeu? Então, toda vez que essa semente for jogada aqui, vai vir neném. Vai vir neném. Então vamos continuar nesse ciclo de fora aqui, ó. Vou concluir a aula falando desse ciclo de fora e quando eu chegar nesse ciclo de dentro eu paro. Amanhã eu conto o resto.
Vou deixar vocês com curiosidade para depois falar desse ciclo. Vou só concluir esse ciclo aqui, ó. O de fora. O que antecede o teu nascimento. Então preste bem atenção. Este homem conheceu essa mulher. Eles se programaram para ter a criança. Eles planejaram ter a criança. Só que o que fez ter a criança é quando eles cumpriram a lei. Qual é a lei? É o momento que este homem jogou a sementinha aqui dentro. Na hora que ele jogou, aí o sopro vem de Deus. E todo o processo de lei do homem, da mulher, da vontade, do desejo, da semente, todas as leis são de Deus. E o processo de formação aqui dentro também é de Deus. Da multiplicação da primeira, da segunda, da terceira célula, até virar tecido, até virar órgão. Tudo vem de Deus. Júnior, onde é que está isso? Salmo 139. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Tu, Senhor, me teceste no ventre da minha mãe. Por quê? Porque a lei que rege a multiplicação de célula para formar tecido, órgão e toda a estrutura do seu organismo, ela provém de Deus. Esse processo é um processo guiado de Deus. Depois eu vou te falar o código. Júlio, isso é um processo guiado de Deus, porque algumas crianças nascem especiais. Eu já vou te falar o motivo, para você pegar o código. Então o que acontece? Vamos dizer que esse pai, esse homem não programou com essa mulher ter um filho. Eles não programaram. Eles não queriam. Eles falaram que não desejavam ter um filho. Eles se conheceram só uma noite. E aí o homem jogou a sementinha aqui dentro. Lembra que eu falei? Toda vez que jogar a sementinha dentro, essa é a lei que rege. Jogou a sementinha, a semente tem potencial para nascer bebê. E aí eles falam a seguinte frase. A mulher conta para o homem: eu estou grávida. Aí que o homem diz: nós não planejamos isso. Por que tu não tomou remédio? Por que tu não fez isso? Por quê? Porque eles acham que o planejamento da vida é deles, mas não é. O planejamento antecede eles, veio de Deus. Como veio de Deus? Porque, primeiro, Deus criou o homem, Deus colocou o potencial dentro dele, e o momento que ele cumpre a lei, vai vir neném, ele querendo ou não. Ele não pode ter planejado ter o filho, mas se ele jogou a semente aqui dentro, então vai nascer. Pegou o código. Se esse homem pegar essa mulher força e fizer qualquer relação com ela, mesmo ela não querendo, que caracteriza algo que é muito delicado, mas o momento que ele jogou a semente aqui dentro, vai gerar uma nova vida de novo. Você entendeu? Então pega o código aqui. Toda nova vida, ela vai começar em Deus. Toda nova vida, ela sempre começa em Deus. A primeira vida começou em Deus. A Eva começou em Deus. E toda vida, no útero de uma mãe, ela começa também em Deus. Como em Deus? No momento que o óvulo, o espermatozoide fecunda o óvulo, Deus, ó, é uma nova vida. É um ser independente. Apesar daquele ser estar dentro do ventre, aquele ser é um ser independente, é uma nova pessoa, apesar dela estar ligada pelo cordão umbilical. Aquele ser, aquela nova vida, ela provém de Deus, ela é de Deus, e ninguém tem poder para tirar ela, ou abortar aquela criança. Um exemplo. Como Deus sabia, porque Ele é um Deus que sabe todas as coisas, sabia que o homem ia cair, e que o comportamento do homem seria um comportamento depravado, inclinado a coisas desagradáveis. Por isso que ele colocou esse novo processo aqui guiado por ele, e não deixou esse novo processo sendo guiado pelo homem. Já pensou se esse novo processo fosse guiado pelo homem? Quantas pessoas não teriam nascido como um projeto? Ou quantas pessoas estariam literalmente tinham sido por vontade humana, e elas não foram? Apesar do homem sentir desejo da mulher e deles cometerem o ato, no momento que a semente é lançada dentro do óvulo, esse processo guiado é de Deus. Então todo nascimento é um planejamento de Deus. Por quê? Por mais que o comportamento aqui fora, as atitudes que antecederam esse nascimento, por exemplo, esse cara não gostava dela, esse cara ficou só uma noite com ela, numa festa. Mas se ele cumpriu a lei, vai nascer uma criança. Só que Deus já sabia que este homem e esta mulher iam rejeitar essa criança, porque eles não planejaram. Só que o planejamento da vida não acontece na decisão do homem e da mulher de fazer o nenê. O nascimento da vida começou aqui, ó, quando Deus projetou o homem e a mulher com um potencial dentro de si para ter criança. E no momento em que ele jogasse a semente, aquele novo ser ia surgir. Então não importa como foi lançado, o motivo que foi lançado e o porquê foi lançado. Toda vez que o homem lançar uma sementinha dentro da mulher, vai começar o segundo ciclo.
Vocês entenderam? Então o que acontece? Aqui nós quebramos um monte de objeção. Aqui, ó, nós quebramos um monte de objeção. Por quê? Esse pai pode ter programado com a esposa ter um filho. Eles podem ter estabelecido uma época legal. Por quê? Porque isso aqui é o diferencial. Porque eles conhecem a lei. E eles projetaram na cabeça deles junto com a lei. Excelente. Sabe por que eles fizeram isso? Porque eles conhecem o princípio. Mas 99% não projetaram. 99% não planejaram na cabeça. Eles não sentaram e falaram, não, agora vamos fazer um filho. Não. Foi uma questão de um namoro. Foi a questão de ter conhecido alguém ali no momento, numa festa. De ter conhecido alguém naquele momento oportuno, você está entendendo? Naquele momento que não era planejado. Existe casais, presta atenção, existe casais que projetaram, vamos ter filho daqui a 5 anos e tiveram no primeiro mês de casado. Existe casais que falaram o seguinte, não, nós vamos ter filho daqui a um mês. Depois descobriram que tinha algum problema físico, ou dentro do esperma, ou questão no óvulo, e depois tiveram com 5 anos. O tempo que eles projetaram é deles, mas a lei que rege a vida é de Deus. Então toda nova vida, formada dentro de um ventre, as leis são de Deus, o processo de formação é de Deus, e o Espírito, ó, provém de Deus. Então ali é uma nova vida. É uma nova vida projetada por Deus, é uma nova vida arquitetada por Deus, é uma nova vida projetada por Deus. Por isso que Deus colocou essa nova formação aqui, ó. Por isso que Deus colocou essa nova formação, uma formação estabelecida literalmente por Ele. Por quê? Porque Ele sabia que nesse ciclo aqui de fora, essas pessoas aqui iam fazer esse ato de forma errada. Eles iam fazer fora do casamento, por causa que o homem tinha caído. Eles iam fazer numa noite embriagados, eles estavam bêbados e o desejo aflorou e fizeram o ato. Eles sabiam que esse homem só ia conquistar essa mulher porque ele queria só pegar, depois ele não estava nem aí mais. Você entendeu? Então existem vários motivos que são programados na cabeça do homem e da mulher para ter o ato sexual. Por quê? Eles querem só realizar aquilo que já tem dentro deles. Só que esse motivo, quase 99% não será pensado em ter um bebê, mas só em ter o quê? Seu prazer sexual momentâneo ou temporário. Por isso que Deus sabia disso. Tinha travado? Como travado? Só se foi para ti, para mim aqui está normal. Por isso que Deus sabia, ó. Por isso que Deus sabia que a atitude, o comportamento dessas pessoas aqui, ó, poderiam ser as piores possíveis. Como? Eles não poderiam ter programado de fazer isso aqui, ó. Mas eles tiveram o momento do ato, e uma vez que o homem jogou a semente, cumpriu a lei. Jogou a semente, cumpriu a lei. A probabilidade de vir uma vida aqui é muito grande. Jogou a semente, cumpriu a lei. Não importa se você tem vontade ou não de ter um filho, não importa. A lei é, jogou a semente, ela vai nascer. Lançou a semente. Se não usar métodos que interrompam esse processo e quebram essa lei, vai ter. Ajudou, foi eles, que legal. Então, presta atenção. Então aqui, ó, a decisão e a escolha aqui, ó, pode ser as mais variáveis possível antes do teu nascimento. Pode ter sido a mais variável possível para o teu nascimento. Tipo, esse homem e essa mulher pode ter programado ou não. Esse homem e essa mulher pode ser casado ou não. Porque a lei que rege a vida não é a decisão deles aqui, ó. Vocês entenderam o código? A lei que rege esse processo de formação não é a decisão se eles estão juntos ou não, se eles estão casados ou não, se eles se programaram casar ou não, se eles desejam ou não. Será que é a tua internet? Deixa eu perguntar aqui, Estela e Liz, tá travando para vocês também ou só para a Van que tá travando? Me diz aí. Não, Van, é tua internet, Van. Tua internet, Van. Então pega o código aqui, ó. Então aqui, ó, nós estamos falando hoje eu vou só falar desse ciclo aqui, vou deixar dar 1h30 de live.
Às 9 horas a gente termina. Tá bom? Tem 10 minutos ainda. Eu só vou falar desse ciclo aqui de fora. Aí amanhã eu falo desse ciclo de dentro. Aí eu convido você, eu motivo você a convidar 2 pessoas para estar aqui na live com a gente amanhã pra gente bater 10 pessoas, tá bom? Então presta atenção, ó. Esse ciclo de fora aqui, ó. O homem e a mulher pode ter planejado ou não ficar junto. Esse homem e essa mulher pode ter se conhecido só uma vez na festa. Esse homem e essa mulher, esse homem pode ter pagado por esse ato. Essa mulher pode ter comprado esse ato. Não, e pega atenção, ó. Para Deus, não importa o que motivou o ato. A lei que rege é lançar a semente dentro da mulher. Lançou a semente dentro da mulher, vai nascer um novo bebê. Por quê? Por causa do potencial. Como Deus sabia? É a tua internet. Por isso está travando, Vão. Como Deus sabia? É a tua internet. Vê se é o teu 4G e vê se é o teu Wi-Fi aí, coloca pro teu 4G, tira do Wi-Fi, coloca pra internet móvel, volta pro Wi-Fi, vê qual a melhor coisa. Só para me terminar aqui já, falta poucos minutos aqui, ó. Aí se vocês quiserem entrar no final aqui, eu chamo vocês 10 minutos. Se alguém quiser entrar para conversar um pouco sobre esse processo que se ressignificou alguma coisa na sua vida, então presta atenção, ó, pega o código. Por isso que Deus é fantástico. Por isso que todo nascimento é um projeto de Deus. Por que todo nascimento é um projeto de Deus? Porque Deus pegou o código, está no meu livro Segredo do Seu Nascimento. Porque Deus criou o homem, Deus criou o homem com o potencial da semente, Deus criou as leis que regem o processo de fecundação, Deus criou as leis que regem a formação, Deus é que modela e testa a formação de cada ser. Por isso que todo nascimento é um projeto de Deus. Mas essa atitude, esse comportamento não provém de Deus. Essa atitude errada não provém de Deus. Você está entendendo? Então esse homem pode comprar esse ato da mulher. A mulher pode comprar esse ato do homem. Esses dois, esse homem e essa mulher, podem se conhecerem numa festa bêbados e podem suprir a necessidade desse ato. Entendeu? Esse homem pode ter casado ou não com essa mulher. Esse homem pode ter planejado ou não com essa mulher. Não importa se eles planejaram ou não. O melhor é estar dentro do princípio, que é entender, saber e planejar, que é o melhor do princípio. Não importa. O que importa para Deus é o quê? Quando essa semente, o homem jogar essa semente dentro da mulher e o espermatozoide fecundar com o óvulo, vai vir neném. Vocês entenderam? Então esse processo que leva a semente até aqui, o processo do desejo, o processo da semente até aqui, o processo que rege, todas elas provêm de Deus. E o sopro da vida também provém de Deus. Pegou o código? Esse código é muito bom. Então toda a vida, a primeira vida veio de Deus. Adão e Eva não tiveram pai natural. Então esse é o princípio do Éden. Toda a vida começa em Deus. O projeto da vida começou em Deus. O projeto de formar o homem começou em Deus. A matéria que o homem foi criada, Deus criou. As leis que regem a matéria, foi Deus que criou. As leis que regem o desejo no homem, foi Deus que criou. As leis que geram o processo de fecundação e formação do homem, foi Deus que criou. Tudo provém de Deus. Vocês entenderam? O que acontece? Toda vez que essa semente for jogada aqui, vai começar uma nova vida. Então, independente do comportamento e da atitude nesse ciclo, existe um princípio que antecede esse ciclo. É o ciclo que Deus criou, que antecede esse ciclo. Esse ciclo poderia ser desastroso, mas uma vez que esse ciclo aqui cumpre, vem uma nova criança. Aí, Júnior, onde é que está o código? Sabe o que é? Para destravar sua mente? Você, com as características que você tem, e você só nasceu por quê? Porque o seu pai e sua mãe se encontraram. Independente do jeito, se foi querendo ou não, se foi por livre espontânea vontade ou não, se foi de um ato desagradável ou não, no momento que eles se uniram, você nasceu. Por quê? Porque Deus precisava da parte da mulher e do homem, e Ele já tinha colocado as suas leis que regem esse novo nascimento. Você entendeu? Por isso que existe um salmo que diz: os teus filhos são o que do Senhor? Escreve aqui no comentário. Os filhos são o que? Escreve aqui no comentário, completa aí. Os filhos são a
Por quê? Porque esse processo de formação de um novo ser, ele é de Deus. Voltou agora? Opa, caiu, mas voltei. Preste atenção. Preste atenção. Independente do comportamento, vou repetir. Agora que a Liz voltou e que tinha travado para a Van. Preste atenção. A escolha, a decisão pode ter sido a mais absurda da história. O momento foi mais catastrófico da história. Mas para você nascer, o seu pai e sua mãe tinham que se encontrar para que você tivesse as características físicas dele e para que Deus liberasse o sopro. Só que, como esse processo guiado aqui, ele é de Deus, é por isso que os filhos são a herança do Senhor e eles não são seu. Deus só te deu de presente. Por quê? A formação, toda a formação de uma primeira vida, ela provém de Deus. Deus formou Adão e Eva, não tinha pai e mãe natural. Não tinha. Por quê? Porque as leis que regem aqui todas vieram de Deus. Aí Deus colocou o potencial em Adão e o potencial em Eva, dizendo, toda vez que a semente for lançada aqui, eu vou começar uma nova vida. Eu começo uma nova vida. Eu guio as leis. Eu sou a pessoa que sou o dono da orquestra. Aquele que coordena as leis da matéria que funciona. Eu que dou o espírito. E eu te formei dentro de mim antes de você nascer. E aí essa inovação desse novo ser, para esse novo ciclo, provém de Deus. Então o seu nascimento não foi obra do acaso. Foi um projeto de Deus. Independente da forma que você foi formado, ou do jeito, ou de como seus pais conheceram, eles precisavam se juntar para você nascer. Por isso que toda vida, até uma vida que foi causa por um ato que eu falei para vocês, que eu não gosto de usar muito essa palavra porque é muito forte, mas no momento que o óvulo fecundou no espermatozoide, Deus disse agora, essa obra, esse projeto, todo ele é arquitetado por mim, eu que executo. Vocês entenderam? Já tem uma riqueza na terra, herança do Senhor. Seus filhos foram um projeto de Deus. Sabe, vocês pegaram o código agora, quando eu falar agora nas lives que o seu nascimento foi um projeto de Deus, vocês entendem agora? Por que é um projeto? Porque começou nele, de criar você dentro dele, depois de criar o homem da matéria, de colocar a lei de criar a matéria, de criar o homem a partir da matéria, de colocar a lei na matéria, de colocar as leis que regem o organismo do homem e de colocar o princípio de como a vida começa. E no momento que o óvulo fecunda com o espermatozoide, dizer, por isso que a vida tem um debate aí no campo científico, quando é que a vida forma? Quando os órgãos estão prontos? Quando o cérebro está pronto? Quando a criança já está toda formada? Não, a vida começa na fecundação. Por quê? Porque o que torna aquilo ali um novo ser é o sopro de Deus. Ali começa a vida. Por isso ninguém tem poder de tirar a vida. Só quem tem poder de tirar a vida é aquele que deu a vida, que é Deus. Nenhum homem na terra tem poder de tirar a vida. E alguém disse assim, então como é que eu evito isso aqui? É só não praticando. É simples, é o básico. Se o homem não jogar sementinha na mulher, não vai ter filho, não vai vir filho. Por que eu não tenho filho? Porque eu ainda não joguei a sementinha aqui dentro. Ai. Então o que acontece? Então eu falei para uma pessoa disse assim, eu vou tirar um bebê que está dentro de mim. Eu disse, por quê? Ela disse, porque eu não planejei. Eu disse, opa, você não planejou na sua cabeça, mas você cumpriu a lei da vida. E uma vez que você cumpriu a lei da vida, esse ser que está aí dentro de você não é mais de você, é de Deus. O processo dele nascer e desenvolver é só um processo arquitetado por Deus. E o útero tem uma frase que eu coloco, que está no meu livro, que é assim, o útero da sua mãe foi o lugar onde Deus escolheu para fazer um dos maiores projetos. Presta atenção. Um dos maiores projetos de Deus em todo o universo, ele executa dentro de um útero da mãe. Júnior, quando Deus quis dizer que vai abençoar até a nossa 4ª geração, o que realmente ele quis dizer? Pega um código. A 4ª geração tem um código aí. Tem um código. Por quê?
a bênção do Senhor não para na quarta geração. Van, pega o código da quarta geração. A quarta geração é aquela geração que a nossa estrutura consegue visualizar a gente estando em vida. Você entendeu? Por quê? A gente consegue visualizar, é mais ou menos o nosso tempo de vida. O homem hoje ele vive de 80 a 120 anos, mais ou menos. E esse período de vida é o mais ou menos o tempo que a gente consegue ver até a nossa quarta geração. Existem pessoas que conseguem ver sua quinta geração. Por exemplo, o meu avô conseguiu ver a quinta geração dele. O meu avô conseguiu, Deus abençoou tanto o meu avô como a minha avó, porque eles viveram acima de 90 anos, que eles conseguiram ver a quinta geração deles. Por isso que o Senhor falou, olha, eu vou abençoar até a tua quarta geração. Não é que a bênção do Senhor acaba na quarta. É que Ele está falando que Ele vai abençoar todas as gerações que os teus olhos vão contemplar, porque Ele é um Deus fiel. Então a gente consegue contemplar até a quarta geração. Eu não sei tu, Van, mas tu tá na terceira ou na quarta geração já? Não tem fim, não tem fim. Ele só falou de quarta geração porque ele estava falando o seguinte, os teus olhos, por causa do teu tempo de vida, a tua estrutura óssea, o teu corpo, o teu organismo, depois do pecado, ele sustenta 4 gerações só. Então eu vou abençoar até a 4 geração, porque até onde os teus olhos vão ver. Tu vai estar vivo e vai ver a tua quarta geração sendo abençoada, a tua quarta descendência. Mas existem pessoas que vivem tanto, ou que fizeram filho cedo, por exemplo, os meus avós fizeram filho muito cedo. O meu avô com a minha avó tinha uns 14, 15 anos, se não faz memória. E eles fizeram muito filho que eles conseguiram ver a quinta geração deles. Eles conseguiram ver a quinta geração. Eles conseguiram ver a quinta geração. E eu lembro que quando meu avô faleceu, nós éramos vivos, mais de não sei se era 189, era 230 pessoas. Meu avô e minha avó viva. A descendência dele tinha, não sei se era 189, 230 pessoas vivas, fora os que morreram. Eles viram a quinta geração deles. A quinta. No meu caso, se eu viver até os 120 anos e eu começar a fazer neném agora, eu ainda consigo 20, 30, mais 30. Então eu consiga ver a minha quarta geração. Talvez eu consiga ver. Vocês entenderam? Então é até onde os seus olhos. O meu pai está vivo e o meu pai já viu a sua quarta geração. O pai já viu, deixa eu ver. Primeira, segunda, terceira. O pai está na terceira geração já. O pai está na terceira geração. Teve meus irmãos, e meus irmãos tiveram os filhos dele. E os filhos dele já tiveram. Não, o pai já viu a quarta geração, cara. Caraca. Que legal, o papai começou a fazer filho. Nunca tinha pensado nisso. O pai começou a fazer filho cedo também. Nós somos 14 ao todo. O pai fez 14 filhos, papai. O pai fez 14 filhos e eu nessa idade não produzi nenhum na terra. Meu Deus. Que vergonha. O papai fez 14 só. O papai era arrochado para fazer filho. Então o que acontece? Vocês entenderam o código da quarta geração? É porque os teus olhos, no teu tempo de vida na terra, conseguem ver até a quarta geração. Existem alguns que começam a fazer filho cedo e vivem mais tempo que conseguem ver a sua quinta geração. Entendeu? Foi muito forte essa aula. Então o seu nascimento foi um projeto de Deus. Não foi obra do acaso. Uma pessoa me perguntou, Júnior, eu vou tirar uma dúvida de vocês aqui, ó. Júnior, se todo o processo guiado e as leis são de Deus, já tem. É forte, vai forte. Já tem um casal já. Eu já acessei um casal. Já baixei o download já. É um casal já de filhos. Eu já tenho um casal de filhos. Ó, eu já tenho um casal de filhos, já baixei o download. Pega o código aqui, ó. Aí falaram, Júnior, se a lei que rege essa nova vida é de Deus, então ele errou. Aí eu perguntei para a pessoa, porque isso que eu estou explicando para vocês, isso aqui é de mentoria individual, isso aqui não é de mentoria em grupo.
Quando a pessoa faz mentoria individual para mim, que eu até lancei o desafio para a Van aí, já lancei o desafio da mentoria individual para a Lisa, ali já caiu para dentro do desafio da mentoria individual. Eu lancei também para a Van, lancei para a Rita, lancei para algumas pessoas, lancei para outro rapaz, o Rodrigo. Então o que acontece? Mas quando eu faço a mentoria individual, eu explico isso aqui para tirar algumas coisas que a pessoa tem na cabeça. De tristeza, de frustrações, de coisas que os pais fizeram nesse ciclo aqui. E deixaram eles de alguma forma triste, desanimado. Vocês entenderam? Então o que acontece? Essa pessoa me perguntou em junho, então Deus errou no projeto. Eu disse, por quê? Porque nascem crianças especiais. Quer dizer que o processo guiado de Deus, ele guiou de forma errada? Pega o código. O código são 2. Qual é o código? O primeiro código é aqui, ó. Aqui em Adão. Depois da queda do homem, esse processo padrão genético foi alterado. Primeira pergunta. Segunda, porque as leis que regem, presta atenção, as leis que regem, elas são de Deus, mas a partir do momento que esse espermatozoide fecunda no óvulo. Mas a lei da escolha não é de Deus, a lei da escolha é do homem. A escolha é do homem. Então tem a questão do pecado, que alterou a nossa estrutura do nosso organismo. Segundo, a escolha. Por quê? Porque se vier cruzamento genético, vai alterar crianças lá na frente. E elas vão nascer especiais. Por quê? A lei que rege só é a lei que rege do modelar. Mas o modelar é a partir das informações genéticas que vem do homem e da mulher. Então existe 2 padrões que vai passando de geração por geração. Mas o padrão principal, até o comportamento desse, é a queda do homem, o pecado. O pecado alterou a natureza genética do ser humano. E com o passar do tempo, o homem foi cruzando, fazendo cruzamento no início sim, que era cruzamento entre família, porque era o princípio. Mas com o passar do tempo, Deus proibiu. Então veio cruzamento de família, veio questão do pecado, veio informação genética cruzada. E aí chega um momento que as informações genéticas padrão, elas são cruzadas de forma errada. A lei provém de Deus. E aí acontece algo que é meio extraordinário. O que é, Júnior? Algo meio extraordinário. É que existem pessoas que nascem especiais, ou que nascem com alguma formação, alguma formação não é completa. Por quê? Porque existem princípios que foram quebrados antes dessas 2 leis unir. Entendeu? Por exemplo, existem mulheres que engravidaram, por exemplo, consumiram muita bebida, muito álcool, muita coisa, e isso prejudicou. Por quê? Prejudicou, por quê? Porque Deus teceu errado? Não, porque a pessoa quebrou uma lei. E toda lei quebrada vai prejudicando, vai acontecendo, vai danificando, vai alterando. Júnior, onde é que Deus está nisso? Onde Deus está nisso em 2 princípios. Primeiro, no processo de formação, e segundo, no sopro que vem de Deus. O seu filho já existia em Deus. Presta atenção, o seu filho já existia em Deus. Naquele exato momento que isso aqui se uniu nisso, veio o sopro de Deus. Então você não se sinta culpado. Não acha que a culpa é você, porque vem coisas que antecederam ao nascimento. Só que a ação de Deus em preservar, em cuidar, aí que Deus está. Outra coisa, eu sempre falo que toda criança que nasce especial está no estado de inocência. Eu vou encerrar aqui. Toda criança que nasce especial está no estado de inocência. Ó, a Liz colocou coisa aqui, ó. Você lembra que eu falei aqui, ó? Aí a Liz já trouxe aqui, ó. O processo de Deus é esse aqui, ó. É a lei, só é colocar aqui. Esse é o processo de Deus, é a lei que guia essa formação também de Deus. Mas se esse casal quebrarem as leis, essa criança vai ser prejudicada aqui dentro, por causa da quebra da lei. Você entendeu? Não é culpa de Deus. Deus não tem problema nisso. Mas Deus, ele age aonde? No sopro dele trazer isso aqui à vida, dele preservar isso aqui à vida. Segundo, a criança especial, eu sempre digo que ela está no estado de inocência, mesmo sendo pecadora. Todos nascem pecador. Qual é o estado de inocência? Esse estado aqui, ó. O estado de Adão antes da queda. E elas são justificadas por Deus. Por quê? Apesar da sua natureza ser inclinada ao pecado, elas não têm consciência dos seus atos.
E como alguém que não tem consciência pode ser julgado por aquilo que não sabe o que está fazendo? Então existe o estado de inocência, que é o estado de inocência, o estado de Adão antes da queda. Mas isso vai ficar para uma outra live, não vai dar para falar agora. Mas o que eu quero entender, que vocês entendessem é isso, que o poder, presta atenção, a lei que rege essa nova formação, ela provém de Deus. Me diz aí, amanhã, na live eu vou falar daqui, ó, desse novo ciclo agora, de você sendo formado no ventre da sua mãe. E aí eu quero perguntar aí se vocês entenderam. 1h30 de live. Já vamos caminhar para 2 horas. Vocês entenderam? Vocês compreenderam? Me diz aí se essa live fez sentido para você. Se você aprendeu, deixa um comentário aqui para mim rapidinho. Alguma pergunta? O que eu vou fazer? Eu vou bater uma foto desse caderno aqui riscado. E vou escrever a seguinte frase: o seu nascimento foi um projeto de Deus, não foi obra do acaso. Eu vou publicar no meu feed e eu espero o comentário de vocês lá. Vai embolar na cabeça das pessoas isso aqui. Júnior, de onde tu tirou isso aqui? Eu tirei dos códigos do reino. Dos códigos do reino. Então preste bem atenção. Todos os seus filhos, todos, foram projetados por Deus, planejados. Primeiro, porque nasceram em Deus. Segundo, porque você cumpriu a lei da vida. A sementinha caiu dentro de você. E aí o processo guiado dentro do ventre, ela é de Deus. Deus que teceu e modelou o seu filho. Foi Deus que deu fôlego de vida para ele. E eu quero contar algo muito especial para vocês. O seu filho é a herança do Senhor. É o presente que Deus lhe deu. Cuide dele, mas o seu filho é de Deus. A lei que rege, a lei que guia, a lei que estabelece, ela provém de Deus. Ela é de Deus. Por isso o seu nascimento não foi obra do acaso. Foi planejado por Deus. Não importa o que aconteceu, o que antecedeu o acontecimento. O importante é que Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Por isso, aqui tem um código muito forte aqui, ó. Sabe por quê? Porque tem uma vez que você foi pro... vou deixar falar amanhã, eu queria falar hoje. Minha língua está coçando. Sabe por quê? É Deus que rege essas leis, porque Ele te fez com um propósito. Essa parte aqui só faz parte do ciclo. E quando você tiver nascido, você vai cumprir o propósito que Deus planejou para você antes do seu nascimento. Existe muito código. Tudo isso aqui está no meu livro Segredo do Seu Nascimento, que eu vou lançar dia 25. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Não tem esses desenhos no livro. Não tem esses desenhos no livro. Talvez um dia eu faça esses desenhos, mas não dá. Esses desenhos só faço com quem faz mentoria individual comigo. Então se você deseja fazer uma mentoria individual, me chama no direct. Segundo, a minha mentoria Propósito de Vida, que estava com inscrições abertas, eu mudei a ideia. Então o que acontece? Como essa mentoria está gravada, se você conhecer alguém que quer entrar para a mentoria, você avisa. Por quê? Porque a pessoa vai entrar, eu vou liberar as 5 aulas para ela que estão gravadas, vou liberar também a Código do Reino gravado, então ela vai assistir a aula gravada, e a mentoria individual comigo, eu vou fazer individual com ela. Então agora, quem participou dela ao vivo foi as primeiras pessoas que lançaram o projeto, que foi o projeto piloto. A partir de agora, quem vai participar da aula que já está gravada. A aula ao vivo vai ser comigo quando fizer a mentoria individual. Entendeu? Então, se você conhece alguém que quer fazer essa mentoria, me chama, fala para a pessoa que divulga a minha pessoa, convida a pessoa para fazer a mentoria comigo. Me ajuda a te ajudar, me ajuda a ajudar muitas outras pessoas, tá bom? Então, vou fazer o seguinte, vocês podem bater o print? Deixa eu ficar mais perto aqui. Vou colocar aqui, ó. Eu quero que vocês batam um print, aparecer no caderno. E aí você vai colocar... Calma aí, deixa eu me arrumar aqui. Bate o print e depois eu vou falar o que vocês vão colocar lá. Bateram o print? Vamos lá.
Qual é a frase que você vai colocar? Você vai colocar o seguinte: o seu nascimento não foi obra do acaso, foi um projeto de Deus. O seu nascimento, vou escrever aqui, o seu nascimento, acho que dá para escrever, estou com medo de travar. O seu, estou com medo de travar. O seu nascimento, só o seu nascimento foi um projeto de Deus, só isso. Ó, o seu nascimento foi um projeto de Deus. O seu nascimento foi um projeto de Deus. Essa é a frase que você vai colocar. O seu nascimento foi um projeto de Deus. Você vai pegar esse print, vai marcar no seu story e vai me marcar. E você vai colocar essa frase. O seu nascimento foi um projeto de Deus. Se você quiser colocar na primeira pessoa, melhor ainda. Você vai colocar: o meu nascimento foi um projeto de Deus. Aí você vai colocar uma outra frase convidando a pessoa para vir amanhã, para a live de amanhã, porque eu vou falar desse ciclo aqui, ó. O ciclo de dentro. Aí você vai falar: olha, amanhã vem para a live, participa da live, esteja na live, para você entender o segredo do seu nascimento. Para você entender o segredo do seu nascimento. Não foi obra da casa, foi projeto de Deus. É uma frase que eu uso muito, essa frase está no meu livro. Coloquei fixado aqui a Estela. Essa frase está no meu livro. Essa frase é o resumo do meu livro. Seu nascimento não foi obra do acaso, foi um projeto de Deus. Eu vou fazer o seguinte. Vocês me manda aí o print que vocês bateram. Eu vou pegar esse print e eu vou publicar no meu feed. Tá bom? Aí vocês comentam lá também. Gratidão. Até amanhã às 19h07. Às 19h08 eu mudei de 19h08 para 7, porque o 19 é 7 e o 8 simboliza o número do infinito. Até amanhã às 18, 17, não é 17. Até amanhã às 19h08. Às 19 porque é 7 horas da noite, é o número perfeito, e 8 é o número do infinito. E aí tem que me ajudar, porque o Instagram não tá dizendo que eu tô online. As pessoas não estão vindo. Depois ela vai no meu direct e diz: se tu fez live, eu não vi, tentei entrar, não enxerguei. Então amanhã você já sabe. Quando eu entrar, eu vou mandar um direct para todo mundo. Tô entrando. E quando eu entrar, as pessoas já vão saber, tá bom? Gratidão. Até amanhã, o mesmo horário. E não esqueça, eu sou Júnior Pimentel, você não chegou aqui por acaso, tem um propósito. Seu nascimento não foi obra do acaso, foi um projeto de Deus. Tchau, tchau. Essa live vai ficar salva. Até a próxima.